Cristo passava os seus ensinamentos por meio de parábolas. Ele tinha uma habilidade incrível para desenvolver pequenas histórias com as quais ele educava as pessoas. Passava exemplos da vida, explicava as leis espirituais, o funcionamento da existência. Então ele tinha uma habilidade ímpar para desenvolver essas parábolas. E eu quero comentar uma delas no vídeo de hoje, que é a parábola dos talentos, que diz o seguinte: um senhor viajou para um outro país e chamou os seus servos para lhes conferir os seus bens, os seus pertences. Ao primeiro servo ele deu 5 talentos e disse: cuidai bem deles. Ao segundo servo ele deu 2 talentos e disse: cuidai bem deles. E a um terceiro servo ele deu 1 talento e disse o mesmo, para ele cuidar desse talento. Então passou um tempo e um dia esse senhor voltou e chamou os seus servos para acertar as contas. O primeiro servo, que havia recebido 5 talentos, chegou diante do seu senhor e disse: meu senhor, estão aqui os 5 talentos que me destes e mais 5 talentos que eu ganhei. Então ele entregou 10 talentos ao seu senhor. Veio o segundo servo, que havia recebido 2 talentos, e disse: meu senhor, estão aqui os seus 2 talentos e mais 2 que eu ganhei. E por fim veio o terceiro servo, que havia recebido 1 talento, e disse para o senhor: senhor, eu sei que és um homem duro, que recolhes onde não espalhas, que colhes onde não semeias, e tendo medo, eu enterrei o talento, para que ele não se perdesse, e aqui está o seu talento. E qual foi a reação do Senhor diante desse terceiro servo? Ele ficou furioso, disse: servo inútil, por que enterrastes o talento? Por que não o entregaste aos banqueiros, para que ele gerasse juros? E assim me entregarias mais, da mesma forma como os outros servos também o fizeram? Então essa parábola, na verdade, ela traz o seguinte ensinamento: o que são esses talentos? Ou o que é esse talento? É a moeda? É o dinheiro? É o ouro? Cristo falava de bens financeiros nessa parábola? Não. Cristo falava do espírito, porque o nosso espírito é o talento que nós recebemos, que nós precisamos multiplicar. O nosso espírito precisa gerar juros. Ele não pode ser enterrado, ele não pode ficar dormindo dentro de nós, estagnado. Essa interpretação que eu estou fazendo aqui dessa parábola, eu faço a partir da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, porque ele interpreta essa parábola sob esse ponto de vista. Abdrushim mesmo disse que a maior parte da humanidade enterrou o seu talento, ou seja, o espírito. As pessoas passaram a se guiar pela sagacidade mental, pela sensualidade corporal, pela avareza, pela ambição cega, pelo materialismo, mas não ouviram o seu espírito, o talento. Quem não ouve o seu espírito e não segue as suas recomendações por meio da intuição, enterra o seu talento. Procede como o terceiro servo, que não teve nada a mais para entregar para o Senhor, senão aquele único talento. As pessoas que não se desenvolvem espiritualmente se encontrarão na mesma situação no dia do acerto de contas com o grande juiz universal. Muitas pessoas, o dia que forem chamadas para prestarem contas, serão como esse servo. Apresentarão o seu espírito enterrado, sem ter se desenvolvido, sem ter agregado coisa alguma, sem ter se aprimorado. E o nosso eu interior, o verdadeiro eu, ele precisa se desenvolver. Ele precisa agregar um valor, precisa gerar juros, porque do contrário nós nos tornamos seres estagnados.
E a humanidade hoje está estagnada porque enterrou o seu talento. As pessoas não ouvem a intuição, têm medo da intuição. Quando uma vez ou outra despertam um sentimento intuitivo nas pessoas, elas procuram reprimir isso, porque isso abala a estrutura da sua vida, essa vida comodista. As pessoas vivem nesse caminho largo e amplo e cômodo, criticado por Cristo há 2000 anos. E a intuição, ela recusa isso. A intuição quer o caminho estreito e íngreme, apontado por Cristo. Né? Mas daí o indivíduo olha para as suas comodidades, o indivíduo olha no seu entorno, analisa a sua zona de conforto e não quer sair dela. A intuição, ela requer, na verdade, ela exige a renúncia da zona de conforto, que o ser humano viva nesse constante devir do espírito, que o ser humano percorra esse rio que vai até o mar. Mas a sagacidade mental, ela quer ficar parada e estagnada na sua zona de conforto, numa pequena poça à beira do rio. Mas assim a vida do homem se deteriora, ela não se desenvolve, o homem enterra o seu talento à beira desse rio que corre para o mar. O único jeito desse talento gerar juros é o ser humano viver espiritualmente para que ele possa aprender, agregar autoconhecimento, fortalecer a sua fé, multiplicá-la. A fé precisa virar ações, porque assim o ser humano obtém a graça da salvação. Mas a maior parte das pessoas teme esse caminho. E a parábola, ela termina da seguinte forma: aquele que tem será dado mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será retirado. Foi o que aconteceu com esse terceiro servo. Esse único talento que ele tinha foi dado para aquele que tinha 10 talentos, que multiplicou os 5 talentos. O Senhor falou que seja dado esse talento para aquele que tem 10. O que quer dizer que aqueles que têm será dado e os que não têm, até o pouco que têm, lhes será tirado? Significa que quem não tem força de espírito dentro de si, que quem não desperta o seu espírito, haverá de perdê-lo um dia, quando se der a consumação do juízo final, porque nós recebemos um tempo para o nosso desenvolvimento espiritual sobre a terra. Esse tempo, ele está expirando, esse tempo está chegando ao fim. Nos próximos anos, ou no máximo nas próximas décadas, nós precisaremos prestar contas com algo maior. E será que teremos juros para apresentar ao Senhor, ao proprietário dessa terra? Ou será que seremos como aquele servo inútil que enterrou o seu talento? Esse negócio de que a quem tem é dado mais e quem não tem nada é retirado até o pouco que tem, nós podemos observar isso na pobreza material. A maior parte dos pobres e miseráveis da terra são pessoas que não têm vida interior, não têm força de espírito. E quando o indivíduo não tem essa força dentro de si, ele não consegue atrair nada para ele. Porque tudo é magnetismo nessa vida. Tudo é atração. A prosperidade é a atração. O ser humano precisa atrair para si as coisas. Mas para isso ele precisa ter força de espírito dentro dele. Ele precisa multiplicar o seu talento. Ele precisa usar o seu talento para gerar mais riqueza. Ou seja, as aptidões espirituais, o seu dom, a sua vocação, as suas virtudes, as suas qualidades, tudo isso precisa ser usado na vida para alcançar o desenvolvimento espiritual, mas também para que o indivíduo possa conquistar aquilo que ele necessita materialmente, porque as aptidões do espírito precisam ser colocadas em prática. Mas quem não pratica suas aptidões espirituais se torna pobre e miserável materialmente. Por que existem tantos miseráveis no mundo? Aqui no Brasil, né? No Brasil notadamente. A pobreza material, ela é resultante da falta de atividade espiritual, da falta de movimento dentro do ser humano.
Quem não coloca o seu espírito para trabalhar, não atrai coisa alguma e acaba empobrecendo, nunca sai da pobreza e da miséria. Isso também não quer dizer que os ricos sejam virtuosos, né? Porque existem dois tipos de ricos. Aqueles que alcançam a riqueza naturalmente, trabalhando em harmonia com as suas aptidões espirituais, e aqueles ricos gananciosos, aqueles ricos que fazem uso de uma ganância e uma ambição material. Então esses são os dois extremos, esse rico ambicioso e ganancioso de um lado e os pobres e miseráveis do outro lado. Ambos esses setores enterram o seu talento. O rico que apenas pensa em riqueza enterra o seu talento, ele obtém isso através da sagacidade mental e não da espiritualidade. E aquele pobre fracalhão que não tem força de espírito é o outro extremo. Mas nenhum desses extremos é desejado por Deus. O ser humano ele precisa alcançar tudo o que necessita de forma equilibrada. As coisas materiais, mas acima de tudo, o seu desenvolvimento espiritual, o seu aprimoramento existencial. Então tudo isso precisa ser procurado de forma equilibrada pelo indivíduo. E essa parábola, ela fala da responsabilidade que nós temos nessa vida. Da responsabilidade que nós temos de multiplicar os nossos talentos, a nossa virtude, a sabedoria do nosso espírito, porque nós temos uma sabedoria no nosso espírito. Quando o indivíduo desperta o seu núcleo interno, o seu verdadeiro eu, ele caminha lentamente para a sabedoria. Porque a sabedoria não está nos livros propriamente. Uma pessoa pode estudar a vida toda, pode dominar todos os filósofos, isso não significa que ela vá se tornar sábia, pode se tornar inteligente, pode ter muito conhecimento, mas a sabedoria, ela é uma vibração antes de tudo. A sabedoria não é ter informações em sua mente, recolhidas de livros. A sabedoria está na vibração do espírito, na sintonia, na capacidade que o ser humano tem de se sintonizar com a luz e agir em harmonia com ela. Isso é a sabedoria. E o ser humano alcança isso através da própria vida, vivendo, multiplicando o seu talento. Porque o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E quem desperta o seu espírito, lentamente ele vai alcançando a sabedoria da vida. Que não tem nada a ver com o conhecimento acadêmico, com as informações recolhidas em livros. Uma pessoa pode sim ler bastante e se tornar sábia também, se ela ouvir as recomendações do Espírito e não enterrar o talento. O problema é que muitos intelectuais enterram o seu talento, prestam atenção apenas à sua sagacidade mental. Quantos intelectuais inúteis que o mundo não tem hoje, que apenas leem e leem, escrevem livros, artigos, produzem conhecimento, mas nada disso é útil para tornar a vida das pessoas melhor. Então, o ser humano precisa procurar, acima de tudo, a sabedoria do seu espírito. E a sabedoria ela é uma sintonia. É quando o homem se sintoniza no mundo espiritual, quando o homem desperta dentro dele o mesmo elemento existente no mundo espiritual, surge uma troca de radiações entre o homem desperto e o mundo espiritual. E assim ele recebe dentro de si as recomendações de que necessita para viver em paz e harmonia. E isso é a sabedoria. Isso é a sabedoria. Mas é realmente incrível a capacidade que Cristo tinha de desenvolver parábolas, pequenas histórias, para passar os seus conhecimentos e ensinamentos para as pessoas. E tudo isso de forma simples. Jesus era o verdadeiro sábio, que ensinava as pessoas de forma simples e singela. Ele não precisava desenvolver ideias complexas. De forma muito simples, ele atingia o coração das pessoas. Diferente dos intelectuais terrenos,
que são complexos, né? Mas não têm aquela simplicidade de coração para ensinar de forma verdadeira e sincera. Então cuidemos para não enterrarmos o nosso talento, o nosso espírito. Isso precisa gerar juros, isso precisa se multiplicar, para quando chegar o dia, nós possamos mostrar para o Senhor os juros que conseguimos ganhar com o nosso talento ou os nossos talentos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!